falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. E aí mais? 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é, nenhuma obra servil fareis. Amém. Mas o que nós temos que tratar, continuar o pensamento de quinta-feira, que falamos sobre a festa do tabernáculo, quando Jesus participou dessa festa no seu ministério. E o que nós aprendemos com aquele texto no Novo Testamento é a grande lição entre a diferença entre a letra e o espírito. Em que Paulo disse no texto que a letra mata, mas o espírito vivifica. Quando eles estão festejando, fazendo aquela festa, eles estão traçando os contornos das letras da lei de Moisés, não propriamente o 10 mandamentos, mas o que vinha em Levítico. Todo o Antigo Testamento também é chamado de lei, e de uma forma resumida também é chamado de letra. E que Paulo tentava conviver com essa diferença entre letra e espírito. Então a festa do tabernáculo, quando ela estava acontecendo na época de Jesus, Jesus estava participando da festa do tabernáculo, não é? Como judeu, participante. Ele estava lá participando, e havia um processo muito bonito na festa do tabernáculo. Ele tinha adornado com muitas galhos, e palmeiras, e árvores, e cores, e trombeta, e cântico, e o Salmo 133, 113, aquela seleção de salmos que eles cantavam para celebrar, era uma das festas mais significativas e mais belas que eles tinham. Até hoje eles festejam. Tinha algumas fotos dos judeus que eles festejam junto ao muro das lamentações. Eles têm umas roupas, até hoje usam caporete, pá, assim, e às vezes vão com ramos na mão, que é para mostrar a questão da colheita, da produção, da vida diária das pessoas, porque a festa do tabernáculo trata muito da vida econômica também, que é da produção, colheita, tem muito a ver com aquilo que se produz, que se consome. A festa do tabernáculo é uma festa da riqueza, da abundância, da prosperidade, de mostrar que Deus é que supre todas as necessidades. Então eles festejavam, eles faziam uma festa ao Senhor em agradecimento às provisões da vida diária. E Jesus participou de todo aquele momento, e quando chegava ao último dia, era um dia que eles designavam como mais solene. Então havia festas, que essas festas movimentadas com procissão porque iam um atrás do outro, né? E o sacerdote, ao pegar água no tanque de Siloé, e as pessoas seguiam em procissão. Procissão não é uma palavra católica que a pessoa possa dizer, procissão e tal, mas era uma fila em direção a um lugar sagrado. Então eles faziam essa procissão. Eles tinham umas vestes bonitas, os sacerdotes, e eles tinham uma jarra de prata, então jarras banhadas de ouro, e eles pegavam água na piscina de Siloé, enchiam a água, a taça, e se dirigiam ao altar e derramavam essa água, porque a água sempre fazendo parte das religiões, mesmo as religiões não cristãs, não, mesmo a religião que não estivesse ligada ao judaísmo, que não
falasse de Yahvé, falasse de outras divindades na antiga Grécia, a água estava sempre fazendo parte das cerimônias, parte das bênçãos, até a ideia de que o mundo vem da água e tudo aquilo. Então a água estava em quase todas as religiões, trabalhava com a água em algum sentido, de purificação, de se banhar. E Jesus, olhando todo aquele movimento, ele observou o aspecto, na verdade, o aspecto da letra na festa do tabernáculo. Eles estavam na cerimônia, despertava a sede das pessoas, né? Da necessidade de beber água. Ali tem algumas, você pode ir colocando, vocês podem ver, a necessidade aquela necessidade básica da sede que as pessoas têm. O que é que Jesus, afinal, ele tirou essa grande lição? Ele falou o seguinte, que a despeito de toda a religião, e muito bem feita, e tudo aquilo que as pessoas faziam, eles continuavam com sede. Porque a despeito de tudo aquilo que eles fizeram, Jesus disse, olha, quem tem sede, vem a mim e beba. Então essa festa de Sukkot, dos hebreus, ela despertava a necessidade de matar uma sede espiritual. Tudo que eles faziam era para saciar a sede espiritual no Antigo Testamento. Eles faziam para satisfazer a alma, para que pudesse cessar aquela ansiedade do divino, a ansiedade do encontro, que pudessem ser libertos, enfim, e também serem abençoados e tal. Então Jesus disse, olha, e Jesus falou em alta voz. E alguns textos falam que ele gritou, outros falam que ele disse muito alto, mas com certeza foi muito alto, talvez quase um grito, mas um grito educado, porque tem forma de gritar, que é uma coisa histérica, né? A pessoa às vezes pode fazer gritos histéricos. Já tem lugares que você vê pregação, que a pessoa faz gritos histéricos na pregação, aquele grito que chega a ofender a alma da pessoa, grita para Deus, então grita para o povo, num grito que é um pouco agressivo e deixa a pessoa ou assustada, ou então a alma decai, a pessoa se sente mal, porque supostamente alguns pregadores acham que o grito abre a porta do céu, mas não abre. E até essa atitude assim um pouco agressiva de gritar pode parecer com Moisés que agrediu a rocha. Então, há um conselho nos primeiros movimentos metodistas que dizia: não griteis para o pecado da vossa alma. Mas também havia oportunidade em que a pessoa fala mais alto. Então não tinha microfone, né? Jesus não tinha um microfone, uma paridade de som. Então ele falou bem alto para que todos ouvissem, porque havia também um movimento da cerimônia que deixava a pessoa um pouco, talvez conversando, falando alto e andando, um movimento assim. Quando terminou o trabalho, Jesus então fez esse chamado também solene. Era um momento solene, que era um momento de quietude, que as pessoas deviam ficar quietas para uma reflexão. A festa já falava disso, que você no último dia ficavam quietos numa expectativa. Então quando eles ficaram quietos na expectativa, Jesus fez o chamado. E ele disse: ó, quem tem sede, vem a mim e beba. Porque eles estavam ali bebendo de uma experiência religiosa. Mas Jesus olhou e percebeu que, apesar dessa religiosidade, que era válida, muito importante, não é que ela fosse dispensada. Jesus não dispensou a cerimônia, mas ele mostrou que ela ficava incompleta. A partir daquele momento, a cerimônia religiosa nunca mais seria completa sem
o Espírito Santo. Por tudo que se fizesse, ficaria faltando algo, e esse algo era o mais importante. Por isso que ele propôs, então, essa chamada e disse: quem tem sede, vem a mim, beba. E essa expressão de Jesus, que vem a mim, é uma expressão muito forte, porque você não vê alguém dizer assim, vem a mim. Geralmente vá ouvir alguma coisa, ou vá beber em algum lugar, uma fonte, fora de si mesmo. Mas Jesus se apresenta ali como a própria fonte. E diz: olha, venha a mim e beba. Que era uma proposta muito forte e provocava até um certo constrangimento nas pessoas. Eu não sei se alguém foi, quando Jesus disse, e foi até ele para chegar perto, buscar alguma coisa. Talvez ninguém foi. Talvez as pessoas ouviram e ficaram apenas impressionadas com o chamado. Mas ali Jesus estava estabelecendo aquilo que Paulo depois foi fazer as devidas avaliações e perceber que havia uma diferença entre a letra e o espírito, em que o Antigo Testamento e mesmo a cerimônia consistiam em letra, e ela, como ela não vivificava completamente, com eficácia, ela terminava provocando uma certa morte, que era um certo desânimo, em que a pessoa sempre buscava, mas ficava muito aquém da realidade, apesar de preencher o desejo, supostamente, a ansiedade da religião, os cantos de solicitação e tal, e especialmente quando eles faziam as últimas estrofes, era: Senhor, por piedade, então, o Senhor, por favor, ó Yahvé, salva-nos por misericórdia. Então, quando eles chegam nesse ponto que eles falam esse versículo, é que Jesus entra com a sua mensagem: quem tem sede, vem a mim e beba. Então, Jesus deu essa palavra de propósito num momento muito oportuno, que era o momento em que eles pediam: Yahvé, salva-nos. Bem, então, foi nesse momento em que Jesus introduz essa nova interpretação, né? Uma teologia totalmente diferenciada do Antigo Testamento, porque ele passa a dar um valor ao Espírito. Porque quando começa ali o ministério de Jesus, na verdade começa também o ministério do Espírito, porque ele começa a pregar no poder do Espírito Santo, e ele depois começa a desenhar tudo aquilo que iria ser dali para frente, o futuro da igreja, e as coisas como se movimentariam na igreja, nos encontros de fé, nas cerimônias. Bem, Paulo compreendeu isso quando os judeus começaram a complicar o evangelho com a lei, especialmente com a circuncisão e leis subsidiárias, leis derivativas como lua nova e sábado, e colocava essa dificuldade religiosa para como se fosse um complemento necessário à conversão. Jesus então mostrou que o que completava era a ação do Espírito Santo na vida da pessoa, mas era como um bebê, né? Bebê, de beber água, né? Então era como ser criança, né? Era para se tornar uma criança para entender. Agora, essa questão de letra e espírito, ela é trabalhada também nos primeiros movimentos da igreja, do movimento metodista na Inglaterra, quando John Wesley passa a ensinar as pessoas que era preciso viver a vida espiritual, apesar de você estar na igreja. Então, porque a pessoa podia estar na igreja, mas não ter vida espiritual. Então, a questão da letra, ela continua até hoje. Entre letra e espírito, mantém essa distância.
uma distância muito grande. É uma distância sobrenatural, é uma coisa que não pode ser medida fisicamente, mas pode ser percebida de que há uma distância entre a letra e o Espírito, a ponto de Paulo dizer que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele estava dizendo que essa diferença é uma diferença fundamental. Uma coisa é a letra e a outra é o Espírito. Então, como é que a pessoa pode viver uma vida espiritual na igreja? Então, ele criou uma doutrina, podemos chamar de doutrina do meios e fins. Você tem um fim, mas tem os meios para chegar a este fim. Qual é? Ele disse que era preciso que você estivesse na igreja e onde o Evangelho fosse pregado, mas não somente fosse o Evangelho pregado, mas era preciso que fosse ouvido. Você pode estar na igreja e não ouvir, não é? As pessoas, é fácil você deixar de ouvir qualquer coisa, porque às vezes você vai, às vezes o aluno está numa classe e o professor dá uma aula, quando pergunta que foi ele, o aluno não sabe nem qual é o assunto da matéria. Por quê? Não ouviu, mas a matéria foi dada. Então Joás falava que era preciso estar na igreja para ouvir o puro Evangelho e estar na igreja onde pudesse compartilhar das ações do Evangelho, das boas obras e das coisas que se fazem um para o outro, em benefício das pessoas, orações, etc. E tal. E além disso, era preciso também de você estar no lugar onde fosse ministrada a Eucaristia. Então, seriam mais ou menos as três coisas. Você precisava estar num lugar, na igreja onde pregava o Evangelho, e onde, claro, tivesse a fé, tivesse as obras, e tivesse a ministração dos sacramentos. São essas coisas que são os meios da graça, o meio de graça, com as quais você mantém esse vínculo com o Espírito. Porque você podia pensar, não precisa nada. Não, precisa sim, porque a pessoa não pode ter um vínculo com o Espírito e sem participar da Santa Ceia, sem compartilhar a vida com os irmãos, sem ouvir a palavra, e enfim, a pessoa fica com alguma deficiência espiritual, e era isso que João Wesley estava observando. Então, essa diferença entre letra e espírito, ela se situa em todos os momentos do culto, da vida espiritual da igreja. Você vê, por exemplo, a questão de alguns cantores evangélicos, que eles terminam na letra. Eles, como diz a Escritura, começam do Espírito, mas terminam na carne. Então, ultimamente, está tendo, isso aí já imaginava que isso poderá dar problema mesmo, porque alguns cantores, tem um que disse que ele é o mais rico de todos, e somando o salário de todos os outros cantores, ele é muito mais, que ele ganha muito mais, porque ele canta muito melhor, porque ele sabe fazer melhor. Então, eu não sei se você já ouviu alguma música dele, mas dizem que é muito boa, mas eu não sei, eu não faço ideia de qual música seja. Mas ele disse que é o melhor, e algumas pessoas dizem que ele é muito rico, não é? Agora, aí está o problema da letra, onde a letra mata, porque a letra que Paulo ensinava produz um certo orgulho espiritual. O judeu, ele era orgulhoso do Antigo Testamento das letras, já então por isso que matava. E essas atitudes desses movimentos de gospel é uma atitude que está levando à soberba, porque ele desvincula da igreja, desvincula da Eucaristia, desvincula da comunhão, desvincula da compartilhar obras com os irmãos, etc. E aí perde os meios. E o que João Wesley ensinava é que é o risco que existe entre meios e fim. Se você considerar os meios como valorosos em si mesmo,
você achar que as obras em si mesmas têm um valor, é morte. Você tem que fazer tudo e deixar bem a impressão na alma de que nada dessas coisas tem valor se não for por Deus, se não for bem consagrado a Deus. Porque esse link, essa observação se faz para que a alma não se soberbeça, achando que fez tudo e que então, agora, como quem diz, eu sou melhor do que os outros, ou então fiz tudo direitinho, e você, como disse João Wesley, vai congratular sua alma porque fez tudo muito certinho, bem feitinho, então por isso você merece. Isso, João Wesley ensinava que se transforma, volta para você como um bumerangue, né? Numa intoxicação espiritual em que a pessoa se ensoberbece e começa a dizer, eu fiz, e nunca vincula os outros irmãos. Eu fiz sozinho, fiz isso. Esse é o princípio da soberba e da intoxicação espiritual, em que caem algumas pessoas cristãs, independente da igreja, seja católica, metodista ou presbiteriana, ou qualquer igreja que seja. Porque quando a pessoa valoriza os meios, achando que os meios em si mesmo têm o mérito de levar a pessoa a Deus, ela naufraga na fé. Pelas próprias obras que praticou, porque ele começa a elogiá-las como sendo as coisas mais importantes, e ele como um meio muito importante para chegar aqui, ali, na presença de Deus. Então essa é a tentação e o perigo que existe na questão dos meios. Mas eles não podem ser dispensados. A pessoa não pode dispensar porque diz assim, olha, já que é um perigo eu vou dispensar. A vida espiritual, a vida cristã é sempre um perigo. Não é uma vida sem perigo, é uma vida de desafio constante. Então aí está essa diferença entre a letra e o espírito. A letra mata e o espírito vivifica. Então, diante desse desafio, foi que Jesus propôs, então, vinde a mim e beba. Quem tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Agora, pelo menos nesse texto que Jesus pregou, nós podemos encontrar algumas 3 coisas que são muito significativas e importantes para nós pensarmos como é que isso se sucede. Porque Jesus disse, primeiro a sede, que a pessoa tem, às vezes tem e sabe que tem, às vezes tem, mas não sabe que tem, ou às vezes sabe que tem, mas se ensoberbece e não quer, como acontece e está acontecendo nos meios de cantores gospel, especialmente. Aliás, essa maneira de ministração com show gospel, eu nunca gostei desse negócio de show. Show tem Guilherme Arantes, Roberto Carlos, alguns cantores. Ontem eu fui num encontro do Dia do Escritor, na Bookstory, e tinha uma cantora famosa lá, esqueci o nome, você falou até que conhecia. Era uma cantora, ela cantou lá para o pessoal. É bom? Alcione. Você guardou bem o nome. Alcione, ela estava lá, cantou, um momento de confraternização com os escritores, para Irene Coimbra, lá do Ponte Vírgula. Então, essa questão do cantor, ele se promove a si mesmo. Então, João Wesley não aceitava muito o cantor solitário para ministrar, sempre um grupo, por causa desse risco. E eu também observo muito isso. Quando tem uma pessoa que canta, ela precisa ter muito cuidado, porque de repente ela se acha e aí ela tem problema. E quando é um grupo, eles compartilham as virtudes, as falhas e fazem uma média, fica mais tranquilo.
Mas o cantor, ele corre esse risco. Como está correndo risco esse cantor, que é Tales, né? Ele tem um nome bonito, porque Tales de Mileto era um sábio. Mas esse Tales, ele parece que não é sábio, não. Né? O Tales de Mileto era considerado um sábio. Mas esse aí não está aparecendo, porque ele está batendo a mão no peito, dizendo que é o melhor, etc. Isso aí, sem dúvida, ele vai ter uma decepção na vida dele, porque a soberba precede a queda. Ninguém deve. Se a pessoa pensar isso, pense sozinho com o seu travesseiro. Sou muito bom, né? Mas não abre a boca, porque é perigoso. E ele se achou, com certeza isso vai trazer sérios problemas. Por isso que se evita esse tipo de ministração por uma pessoa, não é? João Wesley não trabalhava com isso. Mas depois surgiu esse movimento. E esse movimento termina tomando um nome estranho, de show gospel. E as maiores dificuldades é que quem mais assimila essas coisas são os jovens, não é? Os jovens é fácil você conduzir para um lado para outro, um movimento assim. E as pessoas terminam com esse gosto de show gospel. Mas quem é que já viu grandes transformações na vida de jovem, quem quer que seja, através de show gospel? Eu nunca vi. Que a pessoa voltasse transformada. Ela volta eufórica, volta parcialmente entusiasmada, ela volta maravilhada, mas não volta transformada. Porque eles não tem como, porque eles não bebem água. Não bebe a água que Jesus disse, água do Espírito. Às vezes eles cantam do Espírito, mas não alcançam, porque parece que não faz aquilo para Deus, mas faz para si mesmo. Isso é uma questão que eu já sei disso. Faz mais de 30 anos que eu sei disso. Posso fazer uma pergunta? Pode. Você chegou a ver no Facebook a Ana Paula Valadão da Dilma? Canto da Dilma? Junto com a foto da Ana Paula Valadão, junto com a Dilma. Ah, sim. Não vi. Eu ouvi falar que a Valadão tirou uma foto. Falando bem, que ela fez isso. Mas ali foi um jogo político, porque como existe um movimento evangélico que combate o governo astutamente procura uma líder evangélica, que é muito mais fácil ela convencer. Também era uma moça que já fez algumas coisas estranhas na questão do louvor, imitando o leão, aquilo tudo. Então não é difícil ela fazer exatamente o contraponto. Como um grupo evangélico está contra ela, ela vai no outro lado de um líder evangélico que tem prestígio e tira uma foto junto, que é para fazer o contraponto do ataque que estão fazendo a ela. Mas acontece que fizeram tanto ataque que não instantinho sumiu da internet. Pode ser. Então essa é a questão do cantor gospel, né? Mas aí a questão política, na verdade, não tem quem recupera esse governo. Isso aí é político, né? Pode ser quem pastor que quiser falar. Eu não falo. Se pedir para falar a favor, posso falar a verdade para ela, mas dizer que não é nada, que não está acontecendo nada, não. É uma quadrilha instalada no país e ela tem que saber, porque ela é presidente. O presidente sabe o que se passa na sua firma. Ela sabe o que se passa na Petrobras, porque ela é presidente da Petrobras também, então sabe. Agora, eu tirar uma foto com o pastor para dizer assim, ela não sabe nada, porque... Não, mas foi engrandecendo, falando que ela era fugida de Deus, que era não sei o que lá. Eu coloquei assim, você está muito enganada na Paula Valadão. Eu não gostei da sua publicação, porque eu não acho que ela é ungida de Deus, tem que fazer as coisas que Deus... mas foi tanta gente que quase no instante sumiu. Pode ter tirado, porque eu não vi. Não vi porque não cheguei a ver. Atirou rápido. Atirou porque pegou mal, né? Pegou mal.
Pegou mal. É um governo indefensável, não tem quem defenda esse governo. Perder tempo. Bom, mas aí vem a questão da letra. Veja o que é a letra que eu explico, não é? De vez em todas as coisas você percebe. Então, essa exortação para a igreja hoje, para que primeiro nós tenhamos muita atenção com os jovens, porque é muito fácil eles ficarem na letra. E aí vem um cantor, especialmente, e a pessoa pensa que está indo beber da água do Espírito, e não está. Você observa, às vezes, alguns desses ministros cantores, eles pegam, e as pessoas, quando eles descem do púlpito, eles descem e já começam a conversar de futebol logo aqui. E você viu ontem o jogo? Quer dizer, aqui fala assim, olha, vocês precisam beber da água, você precisa, e faz aquilo tudo. Quando desce, já mudou, já falando de jogo, de outra coisa, de fazenda, de carro, qualquer coisa, e acabou tudo. Por quê? Porque não estava no Espírito coisa nenhuma. Era só uma aparência. É letra. E a letra mata. E a juventude de hoje das igrejas, elas estão praticamente com meia vida. Elas não conseguem viver. Eles vivem instantes de euforia, mas não é experiência com o Espírito Santo nem nada. É só um momento de euforia, um momento de êxtase de cântico, de letra. Então a letra sempre mata. Mas Jesus disse, meus espíritos vivificam. E a pessoa que está só com a letra, e às vezes você fala assim, olha, o que nós vamos fazer para os jovens? O que os jovens gostam? Às vezes a pessoa fala. Mas não é o que os jovens gostam que sejam realmente as coisas do Espírito. Eles gostam porque a pessoa que é jovem tem muita energia, tem energia para pular, fazer coisas assim, e aquilo confunde-se com o poder do Espírito Santo, a energia física. E eles até falam assim, a pessoa, eu tinha um irmão que falava na igreja, assim, não seguia aqueles de mais idade lá, não sei o quê, porque era jovem, tinha vigor, joga bola, tal. Então o show preenche esse espaço, é letra, mas a sede continua, e vão continuar com sede. Então às vezes a pessoa faz um programa de trazer cantor, sucessivamente. Talvez eu possa trazer o Elias, porque foi recomendado por Elias. Uns irmãos disseram, o Henrique, os bispos falaram, fica com uma igreja, não fica cantor isolado, independente. Ele tem uma igreja que ele dirige. Então quando ele vai ministrar, ele sabe que é uma igreja. E o cantor independente, o palestrante independente, prega aqui, prega ali, nunca teve uma igreja e chega aqui e vai dizer como é que é uma igreja. É como o padre que vai dizer o que é o casamento e nunca se casou. Vai dizer que se a esposa é problemática ou não, se ele nunca teve. E como é que ele vai dizer? Ele não sabe. E assim o cantor gospel, ele não conhece a igreja. E o palestrante que vive dando palestra em igreja, é a mesma coisa. Ele não conhece a igreja. Tem um palestrante ultimamente que nem igreja tem porque fechou. E ele é palestrante para a igreja. Mas o que ele vai dizer para a igreja? Se a dele fechou, ele não sabia o que dizer na igreja dele, vai dizer para a sua? Esse tipo de coisa é letra. E hoje nós temos que tomar providência, ficar atento, porque do que os jovens gostam, não é necessariamente aquilo que é importante para eles. Porque é letra, e a letra mata, porque eles correm, mas a sede continua. Jesus disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Então é muito importante a pessoa ver o momento em que tem que ver, olha, é hora da água da fonte. Às vezes, é claro, a pessoa faz um cântico para despertar, certo e tal, de adoração, mas tem que se tomar cuidado para não se iludir. O bispo Macário tinha uma dificuldade com o filho dele. O filho dele era ministro de louvor. E ele conversou uma vez comigo, porque o pessoal ficava só no cântico. Por isso que esse cidadão, na internet, colocou que
e abrir uma igreja só de louvor. Eu coloquei utopia. O Adriano Reis estava no Facebook, ele música, tem música, cantoria, essas coisas. Isso é uma utopia. Ele concordou. Não existe uma igreja só de louvor, nunca vi falar. Por quê? Porque eles estão sonhando, que às vezes eles sonham tanto que eles pensam que eles são o substituto do Espírito Santo, mas não são. Eu já observei muito, já aconselhei pessoal de louvor, é problema, tem muita dificuldade, e essa ilusão que passa a sensação de que eles abrem a porta do céu. Não é. É claro que o louvor ajuda, é importante, mas não pode ser considerado como o Espírito Santo. Não é. Você olha, por exemplo, eu coloquei para eles observarem qual é a porcentagem do louvor no ministério de Jesus. Alguém pode dar ideia? Qual é a porcentagem? Talvez 0,01. Cantemos o hino e vamos. Então não é que não tenha valor, tem. Mas se não for feito uma consagração, e que se a pessoa não fizer isso, olhando para Deus, de consagração, de dedicação, olha, é letra. E a letra mata. Mas se fizer consagrando a Deus, dedicação e com respeito, tudo, aí ele faz parte do meio da graça, do meio de graça. Mas se o meio de graça se achar, olha, sem nós nada podeis fazer, é uma intoxicação. Eu já vi pessoas do louvor achar, se eu não fizer, ninguém, não vai dar certo, a igreja não fica inviabilizada. Isso é intoxicação espiritual. Porque nem Jesus, nem Paulo e muitos outros não faziam uso desses meios. Se você olhar, por exemplo, nos Estados Unidos, aqueles grandes cantores, um espetáculo que eles faziam em louvores, Mark Smith, se você botar um DVD lá que é impressionante de louvor. E isso foi multiplicado por milhares de vezes lá nos Estados Unidos. Qual é o resultado? Não dá para entender que uma nação que tenha produzido uma quantidade tão enorme de música, um festival, uma coisa impressionante de louvor, e termine um número significativo de igreja, achando que homem e mulher não há diferença, que homem é mulher, mulher é homem, fazendo uma confusão dessa natureza. De onde veio isso? É porque viveram muito na letra, muita emoção e pouquíssima coisa de experiência espiritual. Isso que é um Facebook dos Estados Unidos, eu postei para ele o seguinte, ele colocou assim: agora vai vir castigo como veio para Sodoma e Gomorra. Ele mostrou o cenário, o fogo do céu caindo e assando todo mundo, derretendo todo mundo. Era bomba atômica aquilo, né? E eles, eu falei, mas o que eles estão pensando? Cai uma bomba atômica em Nova York? Vai matar só o ateu? Não vai matar a criancinha que está no berço? Uma igreja que está orando não vai derreter tudo? Eu coloquei ao irmão, hoje vocês têm que mudar a hermenêutica, vocês têm que parar de ler muito o Antigo Testamento e ler mais o Novo Testamento. Nós não estamos debaixo da lei, esperando o castigo de Deus sobre os Estados Unidos. Estamos debaixo da graça. Leia mais o Novo Testamento, leia menos o Antigo Testamento. Mude a hermenêutica, porque essa hermenêutica hoje não funciona mesmo. Porque se fosse sim, coloquei para eles, o Brasil nem existia por causa do carnaval. Já tinha caído umas 10 bombas atômicas aqui. E aí? Morreria quem está no carnaval e morreria todos nós. E aí você diria, Deus é justo? Está castigando o ímpio? Você ia morrer junto com ele, derretido junto com ele. Então você percebe que Paulo dizia assim, olha, a letra mata, comparado com o Espírito. Não é que o Antigo Testamento não serve para nada, não, tem seu valor.
Todas as coisas antigas têm o seu valor, inclusive o Antigo Testamento. Ninguém vive sem o Antigo, sem a história antiga, inclusive o Antigo Testamento, com as suas deduções, seus mitos, suas realidades, suas histórias, seus contos, a história do povo hebreu, tudo aquilo é muitíssimo importante, como é importante a história de cada um, porque você diz assim, Deus é comigo, você deu testemunho aqui agora, eu vi alguns testemunhos, não é? Não foi, você não está dizendo que Deus fez, não foi? Carolina, todo mundo, Deus e o pessoal que abriu a terra, Deus está fazendo. Não é a história de Deus na sua vida? Assim foi os hebreus. O que acontece com você? Acontecia com os hebreus, são os milagres da vida, a história da vida, a libertação da vida, os grandes eventos, as grandes conquistas, tudo e mais tudo, que tudo isso também é letra se você não tiver o Espírito. Assim como foi letra para eles, para o judeu, com toda aquela experiência, Paulo disse, é letra, amado. E quando eles fizeram o máximo da festa, Jesus disse, quem tem sede, venha a mim beba. Quer dizer, todo mundo estava com sede. Por quê? Porque precisava, era do Espírito Santo, que acabava de chegar. Jesus estava ali, dando já as pistas, os caminhos para o encontro com o Espírito Santo. Então, é aí que a igreja tem que prestar atenção. Às vezes você vê um grande encontro, de muito canto, muita coisa, mas é muita letra. Especialmente quando tem essa coisa de gospel, esse show. Eu lembro uma vez que teve vieram até me convidar. Eu acho que eu não fui. Você foi? Porque me convidaram, eu olhei assim e falei, show gospel, eu não vou não. Por quê? Falei, não gosto. Aí foi tá. Aí eu até brinquei, falei, se fosse um show do Guilherme Arantes, eu acho que até eu iria. Mas esse gospel eu não vou. Porque ele tem uma cara de coisa santa, mas não está lá. Eles não ligam muito para o que é realmente de Deus. É outra coisa. Bem, então ela foi, levou com a Manuela. Quando a Manuela entrou, aliás, quando foi a entrada, saiu tapa e empurrões. A Manuela começou a gritar, a ficar apavorada. E ela entrou e começou a ficar aterrorizada com o ambiente. Eu acho que nem ficaram lá, né? Aí ela entrou em pânico, quer ir embora, ficou em pânico, aquele povo empurrando, a impressão de que ia bater seriamente alguém machucado. Pegou a carona com alguns irmãos, fugiram de lá. Chegaram em casa aliviados. Por quê? Porque a letra mata. Chegou a momento, graças a Deus. E quando a Manuela chegou, falou, graças a Deus, estou longe do show gospel. Eu nem fui porque eu já desconfiei. Por quê? Porque esse tipo de coisa é letra. As pessoas vão e às vezes acreditam muito no barulho. Eles acreditam demais. É preciso, olha, ministrar louvor. É preciso, por isso que foi estabelecido um critério para esses meios, com uma direção, uma irmã que dirige, coordena, comunica tudo, para que tenha um andamento. Graças a Deus vai bem. As pessoas se dedicam, oram, estão conscientes do que estão fazendo. Porque se não tiver consciência de que está fazendo para Deus, irmão, é um risco até maior, porque é uma coisa que é espiritual e se transforma no não espiritual, porque fica transformando aquilo que deveria ser um meio muito importante para a graça, se transforma em algo que pode intoxicar. Eu já participei até de coral, era uma voz lá que eu esqueço, mas eu ficava observando o seguinte, os ensaios, como eu ficava aterrorizado com aquilo. Eu falo para os irmãos, cuidado com os ensaios, não fale alto, não blasfeme, não ridicularize, não chame atenção com dureza, senão você ofende o Espírito. E eu ficava lá, e as pessoas criticavam de uma forma ou outra, eu falava, não tem condição,
Um falava as palavras duras com o outro, a sua voz, não sei o quê, o outro, sua boca, não sei o quê, a sua voz. Você, com dureza, com tanta dureza, que eu comecei a ficar desestabilizado. Eu falei, não estou entendendo isso aqui. É um lugar sagrado para poder ministrar para Deus, mas o que era aquilo? E isso só trazia problemas. Então, por isso que é muito importante esse tipo de consagração que faz o pessoal do Ministério do Louvor. Porque a pessoa não... Você pode ser até um grande sucesso. O Luiz de Carvalho foi um grande sucesso, né? Até hoje ainda canta, ouviu uma música dele, cantando com a neta dele. Muito bonito. É importante. Mas se não cuidar, a letra supera o espírito e mata. Por isso que Paulo ensinou isso. Por isso que João Wesley tomou esse cuidado. Por isso que nós temos que ter esse cuidado, especialmente com nossos jovens. Quando chama assim, traz um cantor gospel. Um dia um irmão chegou para mim e disse, olha, nós estamos agora fazendo um trabalho de motivação espiritual. Falou, eu gostaria muito de cantar na série. Não, o tema me desagradou. Motivação espiritual como? É o tipo da coisa que eu já vi que eles fazem. Eles acham que fazer você pular e tal, e isso, aquilo, que vai resolver o problema. Não vai. Eu acho que aí está o momento que Jesus disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Motivacional, não, se for um avivamento pelo Espírito e bem conversado, você pode até pensar. Mas o título já me decepcionou. Eu venho aqui para motivar vocês. Aliás, para motivar, nós temos um Ministério do Louvor aqui, com alta capacidade para fazer. Ele faz, motiva em parte, edifica. É um bom meio, que estão bem instruídos. Esse é o zelo. A igreja tem que ter esse cuidado, para não produzir esses fenômenos, não é? Que nem está lá na internet. Entre eles, esse rapaz que já falou, o nome dele pode ser falado, que é um tal de Tales, que acha que é o melhor, o mais rico, que os outros não sabem nada. Como é que ele pode falar uma coisa dessa? Ele cavou um buraco na frente dele. Se ele não procurar o pastor se retratar disso, ele acabou. Que a soberba precede a queda em todos os campos. A pessoa não deve fazer esse tipo de pronunciamento, né? E brigou com o pastor, com certeza, etc. Então aí você vê como até hoje tem essa questão, está em voga, está em destaque, essa questão da letra e o espírito. Nós estamos em um encontro de jovens, e eles precisam ser bem instruídos, lembrados de que a letra mata e o espírito vivifica. E eu já vi até no nosso meio pessoas cantam, mas quando desce do púlpito, discute futebol em 2 segundos. Então não estava no espírito, não estava na letra, ou até na carne, porque como é que pode? Não é compreensível.